É um prazer falar aqui no Simpósio da Reabilitarte, no segundo Simpósio da Reabilitarte. Já tinha ouvido falar que o primeiro tinha sido um sucesso e a gente já vê pela plateia nessa manhã que esse segundo simpósio já é um sucesso. Então, eu vou tentar mostrar para vocês hoje um pouco do que... Eu não estive na palestra da Suzana mais cedo, mas já me falaram que ela falou de algumas coisas que eu vou repetir para vocês hoje. E a nossa ideia aqui é apresentar um pouco das possibilidades que a neurociência nos dá atualmente de transformar o conhecimento básico, quer dizer, o conhecimento gerado a partir de estudos básicos em neurociência, em aplicações clínicas, quer dizer, coisas que a gente vai conseguir utilizar a neurociência para modificar, principalmente, a qualidade de vida dos nossos pacientes. Tá? Então, vou tentar convencer vocês, nesses próximos 20 minutos, sobre a importância de utilizarmos esses mecanismos de neuroplasticidade para tentarmos melhorar, afetarmos de forma positiva a qualidade de vida dos nossos pacientes. Tá? Eu vou repetir um pouco, eu acho que a Suzana deve ter apresentado para vocês um pouco sobre isso. Durante o desenvolvimento, a gente tem um cérebro que seria mais ou menos uma tábua rasa, quer dizer, um cérebro que não foi exposto a estímulos inicialmente, quer dizer, o cérebro do recém-nato ele foi exposto a estímulos só durante a gravidez, quer dizer, muito pouco estímulo, ainda tem muito espaço para ser moldado esse cérebro, para adaptar esse cérebro para as necessidades que ele vai ter durante aquela vida, Então, a gente pode pensar sempre numa criança muito pequena, que começa a ter os primeiros contatos aqui com informações nos livros, é um fascínio para elas. Depois, essa criança começa a atuar dentro de um ambiente social, no qual ela também é muito estimulada. E uma coisa muito importante, surge aqui um player, muito importante, que é as pessoas gerando recompensa, quer dizer, estimulando essas crianças a aprenderem, e posteriormente, quer dizer, essa mesma criança que estava aqui pequena começou a explorar as figuras de um livro, ela começa a ter habilidades mais específicas, como, por exemplo, tocar violino, como essa menina aqui. Posteriormente, a gente, durante o desenvolvimento, quer dizer, você tem um ápice do funcionamento do cerebral, quer dizer, as suas capacidades cerebrais são bastante importantes, bastante desenvolvidas e permite, então, que se faça trabalhos de maior complexidade. E um terceiro momento é o momento que você começa a utilizar essa tua maior capacidade, esse maior entendimento das funções e das capacidades que a gente precisa no dia a dia para ensinar outras pessoas. Aqui a gente tem um pai ensinando o filho, ajudando o filho que está desenvolvendo. Infelizmente, o último momento, e em muitos casos, é o momento do envelhecimento, é o momento onde algumas funções cerebrais podem estar afetadas. Aqui a gente tem uma senhora que está com dificuldade para ouvir, e o que a gente acha e tem várias evidências na literatura mostrando que esses déficits, quer dizer, mesmo déficits bastante iniciais, como, por exemplo, a pessoa escutar mal o ambiente, podem ter implicações muito importantes na própria plasticidade do cérebro dessa pessoa, como na sua capacidade de interação social. Então, melhorar essa situação, tentar recuperar um pouco o funcionamento desse cérebro aqui em direção a isso, é um dos grandes desafios que a gente tem atualmente com a nossa população que está envelhecendo no nosso país e no mundo inteiro. E a grande questão que eu vou tentar convencer vocês é que os mecanismos de plasticidade no cérebro dessa senhora aqui são ativos tanto quanto no cérebro de uma pessoa adulta. E isso nos abre uma grande possibilidade, que é a possibilidade da gente tentar reverter efeitos do envelhecimento sobre o cérebro através do uso adequado, quer dizer, através do uso do conhecimento adequado sobre as nossas capacidades de neuroplasticidade. Então, a gente sabe que um bebê que está se desenvolvendo, as experiências sensoriais, como o som e a luz, vão modificar e preparar o cérebro desse bebê para esse bebê lidar com as demandas do seu ambiente. É óbvio que se eu nasci aqui no Brasil, sou exposto à língua portuguesa, o meu cérebro, meu córtex auditivo vai se adaptar para escutar da melhor forma possível os sons da língua portuguesa. Isso vai ser diferente de um bebê, por exemplo, que nasce no Japão, que vai ser exposto ao som do japonês e vai ter o seu córtex cerebral adaptado para escutar
e para identificar sons importantes da língua japonesa. Isso talvez explique algumas dificuldades que as pessoas têm posteriormente para tentar aprender uma nova língua, tendo em vista que o cérebro delas não foi moldado inicialmente para o entendimento, a compreensão daquela língua e também para se expressar naquela outra língua, né? Uma pergunta importante, que eu acho que a Suzana já se adiantou e respondeu essa pergunta para vocês mais cedo, mas a gente vai voltar a isso agora, é a questão de que como é que essas experiências modificam o cérebro. A gente sabe que eles modificam muito bem durante o desenvolvimento, como eu mostrei para vocês através daquelas figuras, mas qual é a capacidade que essas experiências têm de modificar de forma duradoura o cérebro de um adulto, né? E eu estendo aqui também a possibilidade de a gente modificar de forma duradoura o cérebro de uma pessoa idosa. Tá? Para estudar isso, o paradigma que eu vou apresentar para vocês é baseado na ideia dos mapas cerebrais. Tá? Então, aqui eu estou apresentando a ideia do mapa somatotópico, né, onde a gente tem a representação de regiões diferentes, por exemplo, aqui exemplificadas pela mão, onde dedos diferentes da mão são representados, quer dizer, tem neurônios que respondem a estímulos nesses dedos da mão em diferentes regiões do nosso cérebro. Então, a gente pode mapear o cérebro, quer dizer, essa região aqui vai responder a um estímulo no dedo 4, essa região vai responder ao estímulo no dedo 2, dedo 3 e por aí por diante. Tá? Então, o que a gente sabe é que, inicialmente, no córtex, principalmente no córtex primário, que recebe as informações, as primeiras informações que chegam no nosso cérebro, a gente tem uma representação que a gente pode dividir em mapas, né? Determinadas regiões respondem preferencialmente a estímulos determinados. Tá? Esse mapa somatotópico, vocês já devem, a maior parte de vocês já deve ter sido apresentados a essa ideia, quer dizer que diferentes regiões do nosso corpo, né, são representadas em diferentes partes do nosso córtex cerebral, do nosso córtex somatotópico. Isso não é distribuído de forma igual. Tem regiões que a gente tem mais representação, que já está se destacando aqui os lábios, né? Talvez por isso que beijar seja uma atividade tão prazerosa, né? Que estimula bastante o nosso cérebro. E a partir da organização dessas informações, se a gente fizer colocar um corpo aqui com essa mesma proporção, a gente gera o que a gente conhece como homúnculo sensorial, que quer dizer, você tem grande representação aqui da boca, grande representação das mãos, né? E aqui a gente vê que, por exemplo, as pernas, as coxas estão bem pequenas, a representação delas no nosso córtex cerebral. Quando eu estudei medicina no século passado, a gente aprendia isso um pouco como algo estático, né? O conceito que a gente tinha é que o homúnculo era algo que era desenvolvido durante esse período crítico do desenvolvimento e depois ele permaneceria mais ou menos dessa forma, né? Mas a questão que moveu a pessoa com quem eu trabalhei recentemente nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, que é o professor Michael Merzenich, que eu acho que foi citado na apresentação da Suzana, que ele tinha isso na década de 80, era se realmente a experiência pode modificar esses mapas corticais no adulto. Será que aquele homúnculo, por exemplo, será que ele é dinâmico? Será que ele pode se modificar no adulto? Então, para estudar isso, ele estudou o córtex somatotópico de macacos, tá? Ele sabia que se ele estimulasse os dedos diferentes do macaco, ele conseguia identificar no córtex desses macacos regiões que respondiam preferencialmente a estímulos, por exemplo, do dedo 3, do dedo 2, do dedo 1, tá? Isso, no córtex dos macacos, ele conseguia, através da introdução de eletrodos aqui nessas regiões e a estimulação periférica, ele conseguia medir as respostas aqui e mapear a mão do macaco no córtex dele. Tá? Então, utilizando esse modelo, ele tentou ver se isso aqui se modificava através da experiência. Era possível a gente modificar isso no adulto. Então, a primeira estratégia que o Mike e seus colegas na época resolveram fazer era, será que se a gente amputar um dos dedos dessa macaca aqui, isso aqui vai se modificar? Né? A amputação, quer dizer, a diminuição dos estímulos vindo de um dedo, será que vai levar a uma modificação disso? Eles fizeram isso e eles observaram que sim,
que aquela hipótese que eles tinham gerado era verdadeira. Quer dizer, se você amputasse aqui o dedo 3, o que você observava no córtex cerebral da macaca, algumas semanas após a amputação, é que as regiões adjacentes que respondiam ao dedo 4 e ao dedo 2, elas se expandem em direção à região que respondia ao dedo 3, que não está mais presente aqui. Né? Então, isso aqui, essa modificação daqui, desse mapa somatotópico aqui para esse mapa somatotópico aqui, foi a primeira evidência de que realmente você conseguia modificar estruturalmente o cérebro adulto, né? Aqui no caso, através da amputação. Né? Mas o Mike, como ele mesmo se define, ele é um neurocientista preocupado em aplicações práticas dos seus achados, né? E talvez por isso eu tenha ido trabalhar com ele, é isso que me estimulou a procurar ele para trabalhar com ele durante esse período que eu fiquei lá com ele na Califórnia. E, então, a preocupação dele era assim, quer dizer, eu não vou amputar um paciente, não vou fazer uma lesão no paciente para gerar uma plasticidade. Como é que a gente pode fazer para gerar essa plasticidade sem ser através de lesões, né? E a tentativa que foi feita foi realizar treinamento associado à recompensa. Tá? Então, será que um treinamento intensivo associado a uma recompensa vai modificar o cérebro adulto? Será que você consegue isso? Né? Eu acho que, olhando um ambiente, a gente olhar, por exemplo, respostas, por exemplo, treinamento de cachorros, né, se utiliza muito a recompensa, geram indicadores que isso poderia acontecer a nível cerebral. Então, aqui, o que ele fez? Ele pegou a macaca e treinou a macaca a identificar num disco que rodava, as barras pretas do disco, ele deveria tocar aqui com o dedo 2 e o dedo 3 nas barras pretas de um disco que rodava. Toda vez que a macaca conseguia tocar no dedo, no local certo, com os dedos certos, ela recebia uma recompensa. Tá? Isso foi feito durante semanas e semanas de treinamento. A macaca aprendeu a tarefa e ela chegava lá e fazia aquilo de forma bastante animada para conseguir aquela recompensa que interessava a ela. Né? E o que aconteceu com o córtex cerebral desse macaco? O que se observou que aquela região que era distribuída mais ou menos dessa forma aqui, após esse treinamento associado à recompensa que estimulou os dedos 2 e 3, quer dizer, a sensibilidade da macaca no dedo 2 e 3 passou a ser importante para essa macaca. Quanto mais ela tivesse capacidade de sensibilidade nesses dedos, melhor seria o desempenho dela na tarefa que lhe dava a recompensa. Então, passou a se tornar importante para essa macaca receber, ter uma boa representação desses dedos. E o que se observou é que o córtex que respondia, os neurônios que respondiam ao dedo 3, eles passam a se expandir. Mais neurônios passam a responder ao dedo 3 e ao dedo 2 do que antes do treinamento. Né? Então, isso gerou a possibilidade da gente induzir treinamento cerebral em pessoas, né, adultas, associados à recompensa, que pode gerar, então, modificações no córtex cerebral de forma bastante definida. Posteriormente, esse trabalho foi mostrado que pessoas que tocam violão, né, eles têm um aumento da representação dos dedos que tocam as cordas do violão em relação a pessoas que não tocam violão, mostrando que isso também acontece em vivo. Quer dizer, em humanos você também tem mecanismos semelhantes. Tá? Então, nesse momento dessa fala, eu gostaria de ter convencido vocês que esse homúnculo aqui, que a gente mostrava ele como algo estático, você pode, por exemplo, uma pessoa começa a praticar o violão intensivamente, você tem que pensar que você tocar violão também entra numa etapa que gera bastante recompensa, quer dizer, você reúne seus amigos, toca violão, as pessoas gostam do que você está tocando, aquilo é uma recompensa que a gente pode reconhecer, você pode ter, então, um dinamismo no seu homúnculo e gerar, então, um aumento da representação daqueles dedos que são importantes para tocar o violão. Tá? Então, a gente conclui agora que a experiência, sim, pode modificar o cérebro adulto e a questão é como otimizar isso para a utilização em pessoas que estão precisando de uma estimulação do seu cérebro. Tá? Como induzir essa modificação? Isso aqui eu vou passar. Uma questão importante é que no córtex cerebral, aqui a gente está falando agora de córtex auditivo, neurônios se especializam em ouvir determinados sons. Se você expor aqui é feito em ratos, durante o seu período crítico de desenvolvimento, passivamente a um determinado som, você tem um aumento da representação desse som no córtex cerebral
E se você fizer a mesma coisa no adulto, exposição passiva a um determinado som, a gente não tem modificação do córtex cerebral em relação a antes da exposição. Então, o córtex cerebral adulto, ele não se modifica através de exposição passiva, tá? Isso é uma questão importante. Então, ele foi tentar definir quais eram os mecanismos necessários para essa modificação no organismo adulto, né? E uma questão que se estudou inicialmente foi a influência de um núcleo do nosso cérebro, chamado núcleos basales, tá? Que o que se fez, que está relacionado a mecanismos de atenção. Então, o que se fez foi parear um som, tá? O animal era estimulado com o som, associado à estimulação elétrica desses núcleos basales aqui, e que se observou que depois de semanas de treinamento, a região que era pareada com o estímulo do núcleos basales se expandia consideravelmente no córtex desses ratos, mostrando então que é necessário atenção e foco para desenvolver a plasticidade nos adultos, tá? Outro mecanismo importante que foi estudado foi a função da área tegmental ventral, que está relacionado ao mecanismo de recompensa. E aqui se estimulou com um som determinado o rato durante algumas semanas. Então, ele ouvia um som, depois era feita uma estimulação elétrica da área tegmental ventral e depois um segundo som era tocado para os ratos. E o que se observou é que aquele segundo som que era tocado após a estimulação da área tegmental ventral aumentava a sua representação no córtex, porém o som anterior à estimulação não se modificava. Isso é uma questão importante, é a questão da ordem da recompensa. Não adianta você ter recompensa antes de um estímulo, isso não vai gerar plasticidade. A recompensa tem que vir após o estímulo, tá? Então, esse é um dos pontos fundamentais para a neuroplasticidade. Então, a gente, com esses estudos, começou a se convencer de que a neuroplasticidade vai depender de atenção e foco, recompensa, e um terceiro ponto, que são muitas repetições. Um local onde a gente tem essas, que envolve, quer dizer, um tipo de atividade que envolve esses três pontos são os videogames, né? Então, a partir disso, desse conhecimento, se pensou, então, vamos fazer neuroterapia cognitiva, seria o análogo à fisioterapia, mas agora para estimular o nosso cérebro, estimular nossas funções cerebrais, como jogos de computador. Obviamente que isso tem seus desafios, né? Estimular uma senhora que não foi exposta a jogos de computador desde a infância vai ser diferente de estimular uma pessoa que já foi estimulada com jogos de computador. E o que se observa é que esse tipo de treinamento pode gerar, mesmo no idoso, alterações estruturais no cérebro. Aqui estão representadas pelo aumento da expressão, do aparecimento de um tipo específico de neurônios no cérebro, que são os interneurônios inibitórios, que aqui mostrado em ratos, que eles diminuem com o envelhecimento. Se esse rato idoso receber um treinamento análogo à neuroterapia cognitiva, você tem, então, um aumento do número desses neurônios, então, o cérebro passa a ficar mais semelhante ao cérebro jovem do que, quer dizer, a um cérebro idoso que não foi treinado, mostrando, então, que esse tipo de treinamento pode, sim, levar a modificações. Os exercícios de neuroterapia cognitiva, eu não vou ter como me estender sobre eles, mas eles envolvem esse modelo relacionado análogo aos videogames. E o importante aqui, que é esse conceito aqui, é um dos conceitos mais importantes, é que com a neuroterapia cognitiva, o que a gente consegue? A gente pode conseguir melhorar funções cerebrais iniciais, como a velocidade que a gente recebe as informações, que podem levar a alterações cognitivas importantes, como melhora de atenção, de linguagem, enfim. Mas tudo isso aqui não nos faria nenhuma diferença se a gente não chegar aqui, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o importante da neuroterapia é a gente conseguir melhorar a vida das pessoas que vão utilizar essa terapia, tá? As primeiras evidências de neuroterapia cognitiva funcionando foi na dislexia, tá? A criança com dislexia, ela tem uma ativação cerebral diferente aqui nas regiões relacionadas à linguagem, e após a neuroterapia cognitiva, que se mostra que ela passa a ativar regiões que são ativadas numa criança normal, que ela não ativava, passam a ser ativadas a partir do uso da neuroterapia cognitiva. E, mais uma vez, o importante disso é que a ativação dessas regiões aqui se correlaciona positivamente com uma melhora na capacidade de linguagem dessas crianças com dislexia. Em esquizofrenia, que é um outro transtorno que tem sido estudado e no qual eu me interesso particularmente, foi observado recentemente que indivíduos com esquizofrenia não ativam regiões frontais aqui como os indivíduos normais, e após a neuroterapia cognitiva, você passa a observar ativações na região mais frontal, mais semelhantes a pessoas normais
do que as pessoas com esquizofrenia que não fizeram esse tipo de neuroterapia. Tá? Importante é que essa modificação na atividade do córtex pré-frontal se correlaciona com ganhos na capacidade de vida social dessas pessoas 6 meses depois. Tá? Então, mostrando que você consegue, essa melhora de função cerebral consegue se refletir em uma melhora de vida dessas pessoas. Aqui eu agrupei resultados em pessoas com mais de 65 anos que fizeram neuroterapia cognitiva do tipo auditivo. Então, observa-se que tem uma melhora do processamento auditivo dessas pessoas, na base daquela pirâmide que eu havia mostrado para vocês. Isso leva a uma melhora de memória, né, para recuperação de palavras. Então, a gente normalmente tem um declínio da nossa memória a partir dos 30 anos, isso aqui é bem descrito. Com a neuroterapia cognitiva, você consegue recuperar essas pessoas para níveis semelhantes que elas tinham mais ou menos 10 anos antes. 3 em cada 4 pessoas, esse é o resultado mais importante, refere uma melhora na vida diária após o treinamento, a neuroterapia cognitiva, e você tem uma preservação das atividades diárias e uma questão que os gestores de saúde gostam, e é importante que os gastos médicos dessa população diminuem com o uso da neuroterapia cognitiva. Tá? Eu acho que no momento a gente está em relação à neuroterapia cognitiva aqui, a gente sabe que funciona, a gente sabe como estimular, porém, talvez a gente não esteja estimulando da forma mais específica, mais adequada, mas a gente acha que no futuro a gente vai chegar aqui próximo do que a gente tem hoje em relação à ginástica física, né? Isso funcionava, atualmente a gente consegue estimular especificamente músculos específicos do nosso corpo, como vocês, a maior parte de vocês sabem muito bem, né? Então, a gente acha que um dia a gente vai chegar aqui em relação à neuroterapia cognitiva. Isso aqui eu vou passar. Então, a mensagem que eu gostaria que vocês levassem para casa hoje é que o cérebro adulto e o idoso, que é uma questão bastante importante, é capaz de se modificar. Isso é neuroplasticidade. E a neuroterapia cognitiva ela vai usar a própria capacidade do cérebro se modificar para beneficiar as pessoas. Os limites disso a gente não conhece, mas uma predição que a gente consegue fazer é que a neuroterapia cognitiva vai ser parte das vidas, como a fisioterapia e a musculação são parte da vida da maior parte das pessoas atualmente. Né? Isso que eu vou passar. E muito obrigado pela atenção de vocês.